Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou Evandro, Andro. E aqui no quadro Fusencast, hoje a gente vai falar sobre fusão, tá? Então se você é novo aqui no nosso canal, é bacana você assistir esse vídeo até o final, porque você vai sair daqui sabendo exatamente o que é fusão e várias outras coisinhas que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Se você não é novo, já acompanha o nosso canal, mesmo assim é importante que a gente vai falar algumas coisas também que com certeza vai servir para você, tá? Então a gente vai contextualizar e vai entrar bem a fundo nesse tema fusão. Né? Então acho que é legal a gente explicar já, né, para as pessoas o que é, né, a fusão. Sim. Pode explicar. No caso, a fusão, trazendo aqui para o Fusen, que é o que a gente trabalha aqui no canal, é a união de duas ou mais peças de vidro em uma só, utilizando alta temperatura. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu pego aqui uma placa de vidro qualquer, faço, cortando ela ou não, pigmentando ou não, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Eu pego essa placa, trabalho ela, levo para um forno especial de alta temperatura, especial que eu falo é próprio para esse tipo de trabalho, eleva a temperatura e aí acontece a fusão, seja vidro no vidro ou vidro com pigmento. Então, basicamente, em poucas palavras, fusão é a união de duas ou mais peças de vidro utilizando alta temperatura, com o objetivo de fazer com que essas duas peças se tornem uma só. E acho que é legal você falar também que não é o fusing. Por exemplo, se você tiver uma placa só de vidro e você pigmenta ela, a gente pode considerar que é uma fusão? Não, no caso aí, se eu tenho uma peça de vidro, vamos supor que eu tenho aqui essa placa aqui, eu quero fazer um quadro com ela, e eu pigmentar, que a gente fala aqui, na linguagem comum, é pintar. Ou seja, fazer um desenho e pintar conforme o desejo do artesão. Então, no caso aqui, por exemplo, eu tenho essa placa aqui de vidro, eu simplesmente coloco a tinta nela, pinto, faço alguma arte, um desenho, independente do que seja, e não elevo a temperatura, e isso não pode ser considerado no universo do Fusen como uma fusão, já que a tinta, por mais que você tenha utilizado uma tinta própria, específica para trabalhar com vidro, ou seja, uma tinta fria, isso não pode ser considerado uma fusão, já que você não elevou a temperatura. No caso só de pigmentar a peça e não colocar outra peça de vidro junto, você não vitrificou aquela tinta, ou seja, a tinta não se transformou em vidro através de alta temperatura. Dessa forma, não pode ser considerado uma fusão. Mas se você pintou o vidro e pintou o pedaço de vidro, uma placa só, e levou para o forno, é considerado uma fusão? Uma placa só, é considerado fusão, já que a tinta vitrificou. Então a tinta, ela se transformou em vidro na própria placa de vidro. Então eu tenho um vidro, pigmentei com a tinta própria para esse tipo de trabalho, coloquei no forno, elevei a temperatura, a tinta se transformou em vidro, uniu com o próprio vidro que já existia e dessa forma a gente tem uma fusão. Então nada mais é do que né, a fusão é você, né, como você disse, levar uma placa de vidro, uma ou mais placas, num forno especial e colocar ele numa alta temperatura. A temperatura é um pouco quente. Então isso aí, gente, para você que não sabia o que é fusão, isso é uma fusão, né? Eu acho que é bacana também a gente falar sobre os tipos de fusão. Então, nesse caso, quando se trabalha um vidro utilizando esse tipo essas temperaturas, existem alguns tipos de fusão. Dentre elas, tem essa que eu já citei, que é fusão placa-pigmento, é basicamente isso, e vidro pigmento, e uma fusão, no caso aqui eu vou citar como exemplo a técnica mais comum trabalhada no Fusen, que é a de sanduíche, que é peça sobre peça. Sanduíche que eu falo é uma placa de vidro sobre outra e no meio você pode adicionar pigmento. Aqui eu vou adicionar o pigmento a título de exemplo. Então eu pego aqui uma placa de vidro, coloco embaixo, pigmento ela, trabalho ela conforme o meu desejo, venho com outra placa de vidro, coloco em cima.
levo para o forno e aí eu começo a trabalhar a temperatura. A temperatura de fusão vai depender muito do tipo de peça que você que você pretende criar. Não somente a temperatura, mas também o tempo. E é especificamente o tempo que vai determinar inicialmente qual que é o tipo de fusão que você vai estar fazendo ali nessa peça, citando como exemplo a peça de sanduíche que eu acabei de falar. Então, quanto mais tempo você colocar, maior é a chance da fusão se transformar de uma fusão parcial para uma fusão total. Fusão parcial não quer dizer que você não fundiu totalmente o vidro, porque fusão é fusão. Se você fez uma fusão parcial bem feita, aquelas duas placas de vidro, lembra que eram duas, elas não vão se soltar, elas vão se transformar em uma única placa. Assim também é a fusão total. A única diferença é o tipo de acabamento que você dá à peça e também os tipos de materiais que você também pode adicionar na peça, não somente o vidro, que a gente vai falar mais um pouco mais para frente ainda aqui. Então, basicamente, existem dois tipos de fusão. A fusão parcial, onde você requer um pouco menos de tempo, você submete aquela peça por um período de tempo um pouco menor a uma determinada temperatura, e a fusão total, que se utilizar aqui como exemplo a temperatura de 780 graus, a fusão total requer um pouco mais de tempo nessa temperatura do que a fusão total, do que a fusão parcial se eu estivesse utilizando a mesma temperatura. Então, por exemplo, assim, que já aconteceu de eu ver, por exemplo, algumas peças, dependendo da espessura do vidro, ela ficar tipo grossa e não ficar, tipo nas laterais meio que não ficar redondinho, ficar com aquele acabamento meio, sabe quando você passa a mão e dá uma machucadinha? Aquele eu sei. Então isso daí também quer dizer que não foi feita uma fusão total. Isso, quer dizer que foi feita uma fusão parcial deveras mal feita. No caso, porque também varia, né, a espessura do vidro. Cada espessura, você tem que conhecer o vidro, a espessura do vidro para você saber que tipo de temperatura e de tempo que você vai pôr, só uma curiosidade. Não somente a espessura, porque focando aqui na espessura que você falou, quanto mais espesso é o vidro, maior é o cuidado que você tem que ter com ele quando elevar a temperatura. Mas não somente isso, a questão dos tipos de vidro também. Tem vidro que, por exemplo, se eu colocar, e é só a título de exemplo, 20 minutos em 800 graus, eu tenho uma fusão total. Já mudando o vidro, se eu colocar outro vidro no mesmo tempo, utilizando a mesma temperatura, eu tenho uma fusão parcial. Por quê? Porque o vidro é diferente. Se eu pegar outro vidro e colocar ao mesmo tempo, na mesma temperatura, pode ser que nenhuma termoformação direito, que é moldar o vidro, eu consigo. Porque os tempos e temperaturas, elas vão variar de acordo com o vidro que você vai estar utilizando, a espessura a espessura do seu vidro e também o seu forno. Então, no caso, por exemplo, isso serve também para, por exemplo, tipo, a gente está usando, falando da garrafa de vidro, tem umas garrafas também que ela é mais grossa, né? Tem. Então, tipo assim, por isso que é importante você conhecer o material que você está trabalhando, né? Como a gente já trabalha, o Evandro já tem essa expertise no caso de conhecer as garrafas de vidro, então assim, é só uma pergunta. Por exemplo, também pensando na espessura da garrafa de vidro, também tem essa alteração na hora da fusão também, né? Tem. Então, tipo assim, não depende só... Uma outra pergunta com relação à garrafa, acho que tô parecendo uma entrevista hoje, uma entrevistadora. Gisele Gentili. É que eu tô fazendo essas perguntas porque eu acredito que, como essa técnica é uma técnica meio que nova, tem bastante gente que não entende. Então eu vou fazer umas perguntas bem assim pra gente tentar ir bem a fundo, pra vocês entenderem. Mas falando da garrafa de vidro,
Depende também da massa, não sei se posso dizer assim, da massa que foi feito a garrafa, né? Sim, no caso aí... Por exemplo, digamos que é uma massa diferente, que a gente sabe que tem, e além de ser diferente, ela é uma massa, é um vidro grosso. Tá, no caso aí são duas coisas, é a massa, o tipo de massa e a espessura. Uhum. Eles podem variar de acordo com a espessura, que é o que a gente já falou aqui. Questão a massa, a gente tem várias fábricas de vidro, de garrafa de vidro no Brasil, onde cada fábrica tem a sua própria receita de vidro. Isso quer dizer que, como tem várias receitas diferentes, o ponto de fusão de cada uma dessas massas vítreas criadas por essas empresas, elas podem ser diferentes. Por exemplo, eu não vou falar aqui o nome de marca, né, de fabricante de garrafa para... Enfim, não vou falar porque não vem ao caso. Mas tipo, tem uma fabricante de garrafa, a fabricante A, que fabrica lá a linha de garrafas dela, e a fabricante B, que fabrica as garrafas dela. Só que eu tenho um comprador, um envasador, que compra garrafa tanto dessa fábrica quanto dessa fábrica aqui. E é o exato mesmo modelo de garrafa. Você olha assim, você não vê diferença olhando assim a olho nu, assim, a garrafa pegando assim, você não vê diferença no formato. Porém, quando você desmonta a garrafa e vai trabalhar com ela, você percebe que a garrafa da fabricante B entra naquele exemplo de massa que demora um pouco mais para chegar no ponto de fusão. Por quê? Porque o ingrediente dessa camaradinha aqui, que ela utilizou para fabricar o vidro dela, o ingrediente que baixa o ponto de fusão provavelmente era menor, ela utilizou menos do que essa fábrica aqui. Isso, claro, cada uma delas fez seus estudos, viu qual que é o melhor vidro para se trabalhar, mas os estudos que essa daqui fez, ela chegou no resultado dela. O que essa daqui fez, chegou no resultado dela. Que, por consequência, replicaram aquilo no vidro. E isso, para quem trabalha com fuso, toda nessa volta toda, só para chegar aqui, quem trabalha com fuso, principalmente focado na garrafa de vidro, que está aprendendo sozinho e não entende ainda que isso existe, tem um grande caminho a percorrer. Por quê? Porque muitas peças dele vai quebrar, seja na hora que ele colocar no forno para elevar a temperatura, seja dentro do forno com a temperatura já elevada, seja no momento que está resfriando a peça, seja 1 hora ou 2 horas depois que retirar do forno, ou 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses depois que a peça está lá linda e bela em cima da mesa. Por quê? Porque essa diferença aqui entre os vidros causa um estresse, caso eu utilize os dois para fazer a mesma peça. Isso causa um estresse, que o estresse do vidro resulta numa trinca e provavelmente perca total da sua peça. Então, sim, à medida que a massa de vidro muda de acordo com cada fabricante, os tempos e temperaturas eles tendem a mudar também. Então, por isso que é importante você saber qual material, né, que você está utilizando, conhecer o material, matéria-prima. E além disso, né, tem algumas consequências que eu acho que é importante a gente falar, né, quais são as consequências de você não saber fazer uma fusão, né, além dessa aí que você acabou de falar, que eu acho que é uma consequência também, mas vamos falar um pouquinho das consequências de você não saber manusear o vidro corretamente quando a gente fala com relação à fusão. Acho que uma das primeiras aqui eu posso começar a falar? Pode. Que essa eu gosto, que é a perca de materiais, né? Então, tipo assim, quando você tá aprendendo, se você não tiver alguém que te ensine, tipo alguém ali do seu lado, um mentor, um professor, né? Você vai ter que fazer uma coisa que antes eu não gostava que o Evandro fazia, porque ele vivia fazendo, não que ele não faça hoje, mas hoje eu entendo que é testes. Testes.
Então, assim, se você estiver aprendendo sozinho, né, não tiver alguém para te ensinar, você vai perder muito material, porque você vai ter que ficar fazendo muito teste para saber, por exemplo, eu sei que o vidro, eu vou colocar tal tempo em tal temperatura, aí você coloca, aí não dá certo, passa uns minutinhos, depois que a peça tá pronta, passa um tempo, a peça quebra, ou às vezes quebra até dentro do forno. Então, uma das consequências de você não saber fazer a fusão é perca de material, né? Nossa, eu lembro que é como a gente falou, eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi assim, com base no erro e acerto. E tinha vezes que eu ia fazer uma peça, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo de peça. Em época junina, eu fui criar não lembro o ano, eu fui criar uma peça xadrez. Que eu utilizei, era redonda, eu utilizei transparente e verde, em duas camadas. Então eu cortei várias tirinhas, branca, a transparente e a verde, e intercalei branca, transparente, branca, verde, branca, verde, na primeira fila. E a outra assim, branca, verde, branca, verde, branca, verde. Por quê? Quando fundisse, as verdes que se sobrepunham, sobrepunha que fala? As verdes que estavam sobrepostas uma em cima da outra davam um efeito diferenciado, um efeito bem interessante, idêntico aos quadriculados, os xadrez que a gente vê aí nas roupas de festa junina. Mas enfim, nossa, tá quente aqui. Então fiz isso, e a peça era meio grande assim, não era tão grande, mas pelo trabalho que deu, imagina só, você planear um monte de garrafa. E na época eu não estava tão preocupado em identificar, eu não sabia ainda, não tinha certeza que existia essa questão de incompatibilidade. Então eu planeei um monte de garrafa, cortei um monte de garrafa, cortei as tirinhas com cuidado para o corte ficar bem reto, para não ter o vão entre as peças. Agrupei dentro do forno e elevei a temperatura. Na época o forno era até o forno do Bonino. Era um forno que eu não utilizava o controlador. Ele era sem. Talvez em outro vídeo, não sei, a gente fale mais sobre isso. Então eu elevei a temperatura, tomei todo o cuidado para que saísse tudo bonitinho. Enfim, a peça dentro do forno, quando chegou lá no ponto de fusão, que deu o tempo, e eu cronometrava naqueles negocinhos de cozinha, não sei, você gira aqui, fica... Quando deu tempo eu fui lá ver e estava fundida, estava bonita a peça, com brilho, pensei, uma fusão total, lindo, lindo, lindo. Fechei o forno e fiquei lá esperando resfriar, porque aí quando resfriasse eu ia termoformar, minha intenção era fazer uma bandeja. Então, assim que começou a resfriar, que o vidro entrou novamente no ponto crítico dele, depois de um tempo, eu escutei um barulho dentro do forno, puf! Aí eu pensei, não, tomara que não tenha sido a peça. Cheguei lá, abri o forno, a peça tinha partido no meio. Até então eu pensei que, como eu tinha aberto ela no final já do processo, depois de fundida, pode ter sido uma rajada de ar que entrou. Até aí eu fiquei na dúvida. Só que depois que resfriou, que eu tirei a peça, coloquei lá em cima da mesa, eu fui focar em criar outra. No outro dia eu vi que tinha aparecido outro trinca. 2 dias depois estava trincado em outro lugar. Ou seja, um mês depois, aquela peça não tinha só rachado no meio, ela tinha rachado no meio e as 2 outras partes tinham trincado todinha. Ou seja, perdi minha peça. Mesmo que ela não tivesse estourada dentro do forno, com o tempo eu ia perder ela. Isso foi um sinal claro de incompatibilidade. Ou seja, eu perdi material, perdi muito tempo nisso. Que já entra na outra consequência, que é você não saber fazer a fusão, uma fusão bacana, que é a perca de tempo, né? Quanto tempo você demorou pra fazer essa peça? Imagina só, para planear a garrafa, os forninhos, só para vocês entenderem, eu estava utilizando forno de 40 centímetros quadrados sem controlador. Então eu só conseguia planear 2 garrafas por vez. Então eu colocava 2, aí elevava a temperatura, esperava
um tempo, mais ou menos 1 hora até a peça se fundir, as garrafas termoformar, aí desligava, aí tinha que esperar mais umas 2, 3 horas até que o vidro resfriasse para não poder tirar, e aí colocava outro. Enfim, demorei mais de 2 dias para... Não, foi mais de 2 dias, mas fiz um dia, perdi um dia só cortando, planeando e cortando a garrafa, para levar para o forno, e no final do dia eu vi que estava quebrado. Aí no outro dia foi o processo de novo. Então, tipo, parece que não, mas quando você para pensar o tanto de tempo que você leva para você confeccionar uma peça e chegar no final e a peça quebrar, e no caso nem saber, porque nessa época você nem tinha certeza do motivo da peça, né? Por que ela quebrava. Então a gente já tá falando isso aí isso que a gente tá falando sobre a incompatibilidade é uma coisa assim que o Evandro aprendeu, né? Você pode me corrigir se eu estiver errada, mas não é uma coisa que você aprendeu tipo de uma hora para outra. Você foi vendo, foi observando assim, por exemplo, você fazia uma peça hoje, a que você fez no outro dia acontecia a mesma coisa. Você foi observando os padrões, né? E aí você constatou que poderia ser a incompatibilidade, né? Eu constatei. Foi basicamente isso. Eu fui percebendo que à medida que, quanto maior era o cuidado que eu tinha em observar o que eu estava utilizando para fazer aquela peça, menos ela quebrava. Então até chegar um dia que eu percebi, poxa, eu acho que é por causa disso. Eu acho que esse vidro aqui não gosta muito desse daqui não. Eu vou testar. E esse é um ponto que eu acho que é muito importante para todo mundo que realmente quer perder tempo praticando. Bom, praticando não é perder tempo, é testando. Tipo, aconteceu um erro. Tá, deu erro. Procura entender por que aquele erro aconteceu. Entendeu? Opa, eu acho que é por causa disso. Replica. Que aí você entendeu o erro. Replicou. Se acontecer de novo o mesmo erro é porque você já sabe o porquê. Nesse ponto que você replicar um determinado erro e aquele erro acontecer, você já entendeu o motivo que aquilo ali acontece. E aí o que você tem que fazer é o possível para aquilo não acontecer. Porque uma vez que você sabe como acontece, você já sabe o processo, mais ou menos o processo que te leva a não cometer esse erro novamente. Eu acho que foi muito nerd. Não. Então eu acho bacana a gente frisar isso porque é uma coisa importante, né? Eu acho que o que a gente tem de mais precioso é o tempo, né? E tipo assim, naquela época não tinha com quem que você poderia, tipo, onde pesquisar, alguém que você poderia perguntar pra pessoa falar, não, é isso mesmo, Evandro, né? Você teve que meio que, então, tipo, naquela época não tinha meio que fazer. E a gente já tá falando isso pra você que, ó, o tempão que você já vai economizar aí. Naquela época não tinha conteúdo disponível na internet como tem hoje. Hoje, você pesquisar fusing, técnicas de fusing, você vai cair em algum lugar que alguém vai estar falando alguma coisa. Provavelmente você vai cair na gente. Aqui no canal tem bastante conteúdo que a gente fala sobre isso. Mas é importante você saber dessa questão, né? E outra coisa também que eu acho que é uma consequência de você não saber fazer a fusão é a perca de clientes, né? Uhum. E no caso aqui da perca de cliente que eu tô falando, vamos imaginar a seguinte situação. Por exemplo, a empresa tal me contratou, é uma empresa que já trabalha comigo, eu já vendo para ela, e ela me contratou para fazer 5 troféus, só que ela quer urgência, ela quer que entregue esses troféus tipo amanhã. Então, se você é uma pessoa que está iniciando e não conhece exatamente o material que você está utilizando e você não sabe, né, o que você está fazendo, tem algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, que se você não souber dessa questão da incompatibilidade, às vezes a peça ela não quebra no momento ali, né, Evandro? Ela vai demorar tipo 1 dia, 2 dias e aí, tipo, no terceiro dia ela quebra. Então, se você não souber o que você está fazendo, você pode perder o cliente. Porque imagine essa situação, aí você fez correndo, não sabia exatamente o que você estava fazendo, se estava certo
ou errado e fez com boa vontade, claro, entregou os troféus para o seu cliente e aí depois de 2 dias, 3 dias, o troféu quebrou, trincou. Então, eu acho que é uma consequência também de você não fazer, né, não saber fazer a fusão. Quer falar sobre isso? Aí é punk, hein? Né? E não somente isso, ó. Vamos supor que, tipo assim, para você conseguir voltando um pouco antes de você conseguir o cliente, para você poder conseguir o cliente, você provavelmente já deve ter criado algo, porque senão o cliente não ia, enfim, é uma coisa meio que lógica. É que a bateria acabou de acabar aqui, então eu aproveitei para colocar mais café. Então, o que eu estava falando? Para você criar algo, seja certo ou errado, para apresentar para o cliente, você já deve ter criado alguma coisinha aí minimamente interessante para poder ter chamado a atenção dele. Porém, vamos supor aqui que você não tem essa, já que a gente entrou aqui nessa questão de incompatibilidade, vamos supor aqui que você ainda não tem essa noção muito clara. Então você acredita que vidro é vidro independente do que seja. Conheço muitas pessoas que é assim. Então o cliente encomenda esse troféu, que a gente falou. Só que ele quer um troféu onde você vai ter que misturar 2 cores de vidro, o verde e o transparente. Então você vai, cria a peça, mistura esses 2 vidros, só que antes mesmo de você entregar para o cliente, a peça quebrou. Ou seja, você perdeu tempo criando aquela peça, perdeu material e ela quebrou. E você, obviamente, não vai entregar nem mostrar para o cliente uma peça quebrada. Você vai lá e vai tentar fazer de novo. Só que vamos jogar aqui um cenário bem caótico. Aquela garrafa que você escolheu, supondo que você está fazendo isso somente com garrafa, e isso funciona com vidro plano se você misturar também com outros vidros, aquelas garrafas que você recolheu são todas do fabricante A e do fabricante B. E o vidro verde é do fabricante A e o vidro transparente é do fabricante B. Ou seja, tudo que você fizer com esses 2 vidros, a sua peça vai quebrar. Então pensa que o cliente já encomendou de você, você está produzindo para entregar, você não está conseguindo finalizar a peça, porque está quebrando, é incompatível o vidro que você está utilizando, o tempo está apertando e no final, se você tentar entregar alguma coisa que não vai ficar legal depois de algum tempo, é certeza que ou o cliente, a peça vai quebrar na mão do cliente, ele não vai voltar mais, ou você não vai conseguir entregar a peça para o cliente porque a peça não está sobrevivendo à queima e nem vai sobreviver, porque não tem como, não tem cura isso. Ou seja, isso que a gente está falando, você quer complementar alguma coisa? Não, pode falar. Isso que a gente está falando é uma questão que acontece muito com muitos artesãos, o fato deles assumirem o compromisso. Inclusive a gente já tem alguns vídeos aqui no canal, se eu não me engano até Fusincast, onde a gente cita exatamente de uma forma mais profunda a questão do relacionamento entre cliente e artesão. Principalmente focado nisso. Se você não entrega, não cumpre o que você combinou com o cliente, você perde toda a moral, brother. E tem um vídeo aqui no canal também que eu lembrei que a gente fala sobre a importância de você ter um mostruário. Se você ter um mostruário, é mostruário que fala, né? Mostruário. Você tendo esse negócio aí... Não fala, mostruário. Não. Fala. Você tendo um mostruário, mano. Você tendo um mostruário, o que acontece? Você já passou por esse processo de tentativas, né? Por exemplo, isso não vai mais, já não aconteceria se você tivesse, eu tenho 3 modelos de troféu e mostrado para o cliente, isso aqui que eu tenho. Por quê? Porque você já fez o teste para você que faz sozinho, né? Que tipo não tem um professor para orientar e tá aí na peleja. Na lida. Mas é importante, gente, isso aí que a gente tá falando pra você. E uma outra consequência de você não saber fazer a fusão, depois de todas essas outras aqui que a gente falou, é a desmotivação. Pode falar, porque isso desmotiva, bicho, qualquer um. Licença que eu vou mastigar aqui. Mas pode aparecer a marca do vídeo?
Clube Social, patrocina nós. Que a Dolce Gusto tá aqui, ó. Tá aqui, a bicha, todo Fuzicast tá aqui. Acho que tá podendo, deixa ela. Então, gente, por que desmotivação? Porque fala a verdade, gente, pensa aí. Pensa a seguinte situação, você ficou o dia inteiro fazendo uma peça para chegar no final da tarde ou no outro dia a sua peça quebrar, né? Além da perca de material, perca de tempo e dinheiro, né? Você vai, com certeza, vai ficar se sentir desmotivado, né? Então esse também é uma consequência terrível de você não saber fazer uma fusão. Quer falar mais sobre? Porque a questão da desmotivação, isso aí acontecia comigo quase sempre. Quando eu saía de casa e falava, não, Gil, eu vou lá no ateliê que eu tenho uns testes para fazer. Ela já fechava a cara, não é que fechava a cara, calma. Ela não gostava muito, por quê? Porque eu pensava que ele estava perdendo tempo. Além de eu estar na cabeça dela perdendo tempo, ela já sabia que eu não ia voltar tão cedo. Porque é exatamente isso, você vai testando. Quando você acha que está chegando num ponto, a peça quebra, você se desmotiva. Quando ele falava, 20 minutos eu tô chegando, que nessa época a gente ainda não trabalhava junto. Ele ainda estava no processo, enfim. Quando ele falava 20 minutos eu tô chegando, eu já sabia que ia demorar no mínimo 2 horas, né? Então... Porque era assim, eu ia testando e anotando. Deu errado, eu tentava replicar para entender por que deu errado, para mim não cometer o mesmo erro. Dava certo, eu anotava. O segredo é anotar. Anota tudo que você vai e teste, faz teste. Eu acho que isso aí também é um erro de, sei lá, agora, né, falando hoje em dia, né, a gente pode entrar já aqui nessa parte dos erros do pessoal, dos iniciantes, que quer, tipo assim, a não ser que a pessoa tenha bastante tempo, dinheiro e material para investir, né, mas eu acho que um erro bem assim do iniciante é querer fazer sozinho, né? Aquela pessoa que acha que vai fazer sozinho e vai conseguir. Consegue, o Evandro conseguiu, mas tem que ter tempo e dinheiro, né? Mas se você tá assistindo nós, você não tá sozinho mais, brother. Nós tá aqui, ó. Depois de todas essas dicas que a gente já deu aqui no canal, com certeza você já deve estar lá uns passos à frente. Nós é da hora, bicho. Nós é da hora. Ó, outra coisa que eu até comentei no começo desse vídeo aqui, que é muito comum, principalmente quem está começando a fazer, é acreditar que todo vidro é vidro, independente de qual seja. Brother, uma coisa que você não pode fazer de forma alguma nesse universo do Fuse é misturar, como eu acabei de explicar. Praticamente estamos aqui o vídeo inteiro explicando que você não deve misturar vidros diferentes, porque vai dar problema na tua peça. Mas olha só, vou contar uma historinha para vocês. Em 2019 a gente estava executando um projeto com os idosos, de Fuse, né, com os idosos. E a gente... Os velhinhos, nossa. Os velhinhos. O que você fez? Hashtag velhinho. Hashtags velhinho da hora. E daí a gente recebeu uma encomenda justamente de alguns troféus para os troféus para uma empresa aí, uma empresa bem grande que ia premiar uns prefeitos aí que fizeram um negócio da hora. Daí, como a gente já estava executando as atividades com os idosos, a gente não ia ter tanto tempo para fazer esses troféus, visto que o prazo era bem curto. Então o que a gente fez? A gente chamou outro camarada, outra pessoa, uma pessoa que segundo ela já trabalhava com Fuse há alguns anos. Já trabalhava com Fuse há alguns anos e entendia. Tá, tudo bem. No ateliê, a gente tinha vidro float, o vidro plano, o vidro de janela, o vidro Fuse e centenas, milhares de garrafas. Ou seja, a gente tinha o float, o Fuse, já são 2 vidros diferentes. As centenas de garrafas já são mais um monte. Já são centenas de vidros diferentes. Já são uma possibilidade bem grande de vidros diferentes. O que a pessoa fez? Ela falou, não, mas vidro é vidro, eu trabalhava, não sei o que.
Até aí ele falou com tanta convicção, mas tanta convicção que eu falei, pode ser, vai, faz aí. Então o que ele fez? Não, vou montar um troféu. Então ele pegou uma placa de vidro, a ideia inicial era pegar uma placa de vidro para um dos modelos do troféu, era pegar a placa de vidro, o float, e curvar ela assim para deixar ela em pé, dessa forma aqui. Então o que ele fez? Pegou a placa, colocou aqui, decorou ela com um vidrozinho de garrafa e vidrozinho fusing e fundiu. E fez a termoformação. Resultado, a peça saiu inteira do forno, lindo, bonito, que é isso que muito artesão iniciante peca. Não é porque a peça saiu inteira do forno que ela vai permanecer inteira. Então, a peça saiu inteira do forno, eu fui lá e comecei a observar. No primeiro dia, o vidro fusing já deu incompatibilidade com o vidro float. Então aí começou já o estresse, você conseguia ver visivelmente ali o estresse do vidro. Então começou a estressar. Eu falei, aqui, tá vendo? Tá quebrando. No dia seguinte as garrafas já começaram a dar problema. Ou seja, aquela peça, aquele material foi todo desperdiçado. Então, nesse caso, foi um exemplo bem claro de perca de material, matéria-prima e tempo. E, diga-se de passagem, vidro fusing não é tão barato para você comprar, não. É que nessa época aí a gente tinha que fazer uns modelos, né, pra gente enviar para a empresa, para ela escolher qual material qual projeto que ela ia se identificar mais, que ela ia querer. E depois, ainda no final disso daí, a gente teve que fazer um... Nossa! O Evandro pensando num troféu bem cabuloso, difícil de fazer com garrafa de vidro. Ficou bem legal, valeu a pena a experiência e tal, mas foi punk pra gente fazer esse pedido aí. Valeu a pena a experiência, mas é uma coisa que hoje em dia eu não replicaria não. Com garrafa de vidro não. Deu muito trabalho. Mas valeu a pena, né? Financeiramente falando. Sim. É porque o prazo também, eu acho, nessa época, o prazo era muito apertado. E além da gente estar dando oficina, a gente teve essa encomenda desses troféus. Que, olha, foi quantos troféus? 10, né? Mas tipo assim, não é troféuzinho, foi uma coisa bem diferente. Não, foi 18. 18? 18, cara. 18 camarada. Então. Mas enfim, deu tudo certo, eu acredito que valeu a pena. Se fosse hoje em dia eu faria sim, porque um troféu daquele, todo mundo ficou elogiando, porque a gente foi no evento, né? O pessoal ficou elogiando o troféu, não imaginava que tinha feito de garrafa de vidro. Inclusive a gente encontrou um prefeito que o pessoal premiou os prefeitos empreendedores. Inclusive um dos prefeitos que ganhou esse troféu, de uma cidade aqui perto de São Paulo, do interior. E ele falou que lá na cidade dele ele trabalha bastante com a questão da reciclagem. E aí ele ficou super feliz de ter ganhado um troféu feito de garrafa de vidro, né? Uhum. Inclusive eu até quero procurar o nome desse prefeito, que eu acho bacana falar com ele, enfim. Continuando aí, eu acho que... Qual parte que a gente tá? Então, finalizado... dos erros que todo iniciante faz. Então, finalizando aqui o que a gente tem para falar, Não, com base em tudo que a gente falou até aqui, melhor dizendo, é muito importante que você saiba que isso tudo aqui que a gente falou foi dicas para que você consiga fazer a sua peça da melhor forma possível. Isso economizando seu tempo, economizando matéria-prima e recursos, no caso energia, água, você indiretamente acaba, no caso da energia, diretamente acaba gastando também. Então, tudo isso que a gente falou vai servir para você como base de apoio, caso você esteja iniciando. Se você não está iniciando ainda e pretende iniciar, segue essas dicas que a gente falou aqui. Se você já é iniciado e ainda não sabia de algumas coisas que a gente falou aqui, usa isso como base, porque isso vai te ajudar a criar uma fusão perfeita. Nesse caso aqui, o que seria uma peça que é considerada perfeita? Isso no mundo da fusão, do fusing. Lembrando que fusing é a união de duas ou mais peças de vidro com base em temperatura, alta temperatura. Se eu estou fazendo com uma placa só e
coloca o pigmento e isso é considerado fusão. Se eu utilizo uma placa só e ele eleva a temperatura, é só acabamento, porque não tem, a não ser que eu esteja termoformando ela. Mas enfim, para que você possa identificar uma peça que é considerada perfeita, que foi feita uma fusão perfeita nela, a peça tem que ter um bom acabamento, ou seja, ela tem que ter bastante brilho, ela tem que ter as laterais com um acabamento bem legal, ou seja, o brilho que está em cima também tem que estar projetado nos lados da peça. No lado da peça que eu falo é literalmente no lado do vidro. Vamos supor que aqui é um pratinho feito com fusão. Aqui em cima tem bastante brilho. Nessa quina aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, nessa borda, ela também tem que projetar o mesmo brilho que está aqui em cima. E um detalhe muito importante que a gente citou aqui no começo do vídeo, ela não pode machucar. Nossa, eu ia falar isso agora. Porque se machucar, bicho, em algum ponto você pecou. E brabo. Porque uma peça com um bom acabamento é aquela peça que é bonita, é gostosa de se tocar e principalmente não machuca. É. E uma outra coisa que eu acho bacana a gente falar um pouquinho é, né, você já sabendo de todas essas questões que a gente falou, para você ter uma fusão bacana, uma fusão perfeita, a gente podia falar um pouquinho sobre o que dá para fundir junto com o vidro. Ou melhor, dá para fundir, né? Às vezes você pode se perguntar, será que dá para fundir alguma coisa junto com o vidro? Ah, sei lá, queria colocar um metal. Quero ousar. Será que dá? Né? Acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre isso. O que dá pra fundir, se dá e o que dá com o vidro. Dá. Assim, falando, né, deixando bem claro que aqui a gente tá focando nessa parte que eu tô fazendo, a gente tá falando agora, que eu perguntei pro Evandro, a gente tá focando no forno de Fusen e não na mufla, tá? Um ponto muito importante aqui, jovem gafanhoto. Isso aqui que eu vou falar, né, que a gente falou mufla, já bateu aqui o alerta. Isso aqui que eu vou falar não pode ser aplicado com a mufla. De novo, não pode ser aplicado com a mufla. Aqui eu vou citar 3 metais que você pode fundir normalmente com o seu vidro, claro, dependendo do efeito que você quer e que vai dar um resultado bem interessante. E como a gente bem sabe, a mufla funciona, se você não sabe, aqui vai um breve contexto. A mufla funciona em conjunto com o micro-ondas. Ela utiliza a radiação do micro-ondas, onde ela converte em calor para a peça. Então você consegue trabalhar o fusing normalmente utilizando o seu próprio micro-ondas e uma mufla. Só que como a gente bem sabe, não dá para se trabalhar metal no micro-ondas. Então isso aqui, a gente levantou esse alerta aqui, é muito importante. Não faça fusão utilizando metal no micro-ondas. Enfim, então vamos lá. Dá pra gente... Você quer falar mais alguma coisa? Não. Dá pra gente fundir, utilizar outros materiais em complemento àquela peça que eu estou criando com o vidro, que eu estou fundindo com o vidro? Dá. Isso se chama inclusão. Nossa, me engasguei aqui com um pozinho do negócio. Isso se chama inclusão. Nesse caso aqui eu vou citar 3 materiais que você pode normalmente utilizar para talvez criar detalhes na sua peça ou nuances diferentes, ou enfim, você pode brincar. Que no caso aqui é o cobre. Você pode pegar, sei lá, um fiozinho de energia. Isso aqui é barulho de choque. Então você pode pegar fio normal, cortar ele, tirar os fiozinhos de cobre e brincar com a sua peça. Vamos supor que eu estou criando aqui uma bandeja e eu estou achando, eu não tenho pigmento. Vamos citar aqui um cenário que você não tem pigmento. Eu tenho aqui as 2 chapas de vidro, mas não tenho pigmento. Você pode brincar, fazer algumas coisas, uns detalhezinhos na própria borda da sua peça, utilizando o cobre. Então você leva para o forno, faz a fusão normal e como o cobre, o ponto de fusão dele é superior ao ponto de fusão do vidro, você pode trabalhar isso e ele não vai derreter. Porque o ponto de fusão dele é mais alto, ele requer mais temperatura do que a sua peça está utilizando ali para fazer a fusão. Então você pode brincar. Uma coisa que vai acontecer com o cobre é ele perder um pouco o brilho dele.
Então isso vai acontecer porque você está elevando a temperatura, ele vai mudar a tonalidade dele. Então isso vai ser comum de acontecer caso você utilize o cobre. Você quer complementar? Outra coisa que você pode fazer também, e nisso muita gente utiliza nas bijuterias, é utilizar o fio de níquel cromo. Você pega o fiozinho de níquel cromo, como ele é uma liga especial para trabalhar em alta temperatura, você consegue criar detalhes, além de detalhes na sua peça, você também pode utilizar ele como uma basezinha para segurar o pingente. Então vamos supor que aqui eu tenho um pingentezinho eu estou criando aqui o pingente, venho aqui com o fio de níquel cromo, coloco aqui na peça, venho com a outra peça em cima e faço um sanduíche com o fio de níquel cromo preso entre as duas placas. Levo para o forno, fez a fusão, os dois vidros vão se fundir e eles vão segurar o fio de níquel cromo. Dessa forma, a sua peça, caso você vá fazer bijuteria, a pingente para colar, essa é uma opção para que você não necessariamente precise furar a sua peça. Só que um detalhe importante é que uma coisa que eu acho importante, falando aqui da bijuteria, é que quando você fizer uma peça, se você fizer uma coisa dessa que o Evandro está falando, que eu não gosto de fazer nas minhas peças e não faço, você tem que se perguntar, fazer a seguinte pergunta: o meu cliente usaria um pingente dessa maneira? Se você tiver, não, meu cliente usa, beleza, coloca o fio de níquel cromo aí, manda bala. Manda bala e ó, faz. Eu, Gisele, não usaria, porque eu não acho bonito. Então, assim, é bem importante que você, se você estiver fazendo bijuteria, pensar nesses detalhes. Faz uma pesquisa, usa, mostra pra alguém. Esse colar aqui que eu tô usando mesmo, muita gente achou horrível, não usaria, mas é uma coisa que eu gosto. E eu tô me sentindo bem com a peça. Então é importante. Se o seu cliente falar, não, eu usaria, legal, beleza. Mete o fio de níquel cromo aí, ó, e manda bala. Mas eu não usaria, a gente não faz, na nossa linha a gente não faz. Agora, se você quiser fazer, por exemplo, aqueles, como chama aquele negócio que fica mensageiro, aí já é diferente. Não tem problema você colocar o fio de níquel cromo, porque ele fica até meio rústico, dá um aspecto bacana dependendo da base que você colocar em cima. Uhum. Então fica legal, tá? Só uma dica aí. Como que é o outro? Como é o outro? Oh, desculpa, qual que é o outro? Você ia falar 3. O próprio alumínio. Ou melhor, papel alumínio. Essa você sabia? Não, papel alumínio de cozinha? É. Não sabia. Você pode. Você pode. Claro que assim, o efeito da sua peça. Vamos supor que eu faço, de novo, um prato e eu coloco papel alumínio lá. Lembrando, é sempre sanduíche. Vidro, o material que você vai colocar e vidro. Tem que ser sanduíche. Você não vai colocar o papel alumínio em cima do vidro e deixar ele no forno e pronto. Ele vai queimar o papel alumínio. Mas o papel alumínio é algo que você não vai conseguir o mesmo resultado em todas as peças. Se eu, por exemplo, eu quero fazer 1000... Como que é o nome disso aqui? Prato. Como que é o nome disso aqui que você falou agora há pouco? Pires? Isso, 1000 pires. Se eu tô fazendo 1000 pires... Não é pires, não sei como chama esse negócio. 1000 pratinhos desse daqui... Se eu tô fazendo 1000 dessa paradinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. De fuse, e eu quero adicionar um efeitozinho utilizando papel alumínio, nos 1000 desse negocinho aqui ele vai sair diferente, porque é algo que você não vai conseguir replicar. Coloca o nome aqui embaixo desse negocinho aqui, gente. Eu acho que não é pires. Eu sei que isso aqui é xícara. Mas o legal disso daí é que fica exclusivo. Nenhuma peça vai ser diferente, vai ser igual. E assim, gente, já que... Terminou? Posso falar? Pode falar. Eu tô aqui. É uma coisa interessante, ó, quando ele tá falando, eu tô bem quietinha, prestando atenção no que ele tá falando. Quando é eu que vou falar, ele fica esse barulhando aí, o negócio ali. Então, gente, uma coisa que, se você é iniciante e quer começar a fazer trabalhos com fusem,
Se você ficar com esse negócio de mimimi, ai, não vou porque eu não tenho tinta. Ai, a tinta, o pigmento eu não tenho, é caro. Olha pra você ver, gente, quantas coisas, essas 3 coisas que o Evandro falou, com certeza você tem de fácil acesso, você não vai nem gastar dinheiro com isso daí e dá pra você fazer um diferencial na sua peça. Papel alumínio você tem na sua casa, não pega um pedaço do vizinho. Fio, qualquer pedaço de fio que você cortar aí o cobre, qualquer pedacinho de fio que você arruma aí, qualquer lugar que você acha, já dá pra colocar um fio de cobre na peça. O único que é mais difícil de achar é o níquel cromo. Mas tá vendo, dá pra você utilizar essas coisas aí, tipo, dar asas à sua imaginação com essas 2 coisas que a gente falou, sem usar o pigmento. Que aí você também já economiza e dá pra você pensar em algumas coisas bem bacanas, né? E dá pra criar coisa muito, mas muito interessante, utilizando só o papel alumínio e, sei lá, cobre. Esquece o níquel cromo. Você utilizar só papel alumínio e cobre, papel alumínio e cobre. Eu vou criar uma linha, bateu a louca, eu vou criar uma linha só utilizando isso aqui. Aí você consegue ir longe. E fica legal pra caramba. Então, por exemplo... Não, só você falando aí do fio, eu já pensei de a gente fazer uma linha bem bacana. Então eu não vou falar não, porque eu ia dar uma ideia bem interessante, mas como ela falou isso daí... Enfim, mas assim... Não, pode falar também. Não quero. Então tá bom. Mas tá vendo como que é bacana? Tipo, você não precisa investir um monte de dinheiro, só tem que ter um pouco de boa vontade, que com boa vontade a gente vai longe, e criatividade. Ah, não tem criatividade, mas só disso aqui que a gente falou, faz uma pecinha. Gente, tem certeza que quando você coloca a mão na massa, você faz uma pecinha, a pecinha tá pronta, você olha pra ela e fala, nossa, dá pra fazer assim também. E já tem outra ideia, e vai tendo ideia, e vai surgindo várias peças bacanas. Show, show. Mais alguma coisa aí do seu rascunho? Não. Bom, gente, acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre a fusão do vidro. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. A gente preparou ele especialmente pra vocês que assistem. Aliás, gente, eu quero falar uma coisa aqui, ó. Tem um monte de gente que assiste o nosso canal e não é inscrito. A maioria do pessoal que assiste o nosso canal não é inscrito, vocês acreditam? Pois é, ó, tá ligado que o universo, ó, a roda vai girando. O que vai e volta. Então, ó, vamos... Entendeu? Não, mas tá. Mas Vida que segue. Então se inscreve aí no nosso canal, meu. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. E é isso aí, gente. Grande beijo e até a próxima. Valeu.